Olá pessoal, bem-vindos ao canal TechS, e o vídeo de hoje é praticamente uma continuação do nosso curso básico de programação em Lua, em que a gente vai fazer um exemplo completo de uma aplicação que vai rodar em tela de linha de comando para a gente fazer um conversor de moedas usando dados reais do Banco Central do Brasil. Tá? Nosso canal youtube.com/c/techs ou facebook.com/techs no Facebook, ou agora a gente também tem Twitter, twitter.com/techs. Então o que acontece? Nós vamos fazer um conversor de moedas usando a linguagem de programação Lua. E o nosso plano é o seguinte, tá? Primeiro, nós vamos dar um nome no projeto, tá? Vou chamar de Monero. Caso vocês queiram saber a origem do nome, Monero significa moeda em Esperanto. Eu gosto de Esperanto, de vez em quando eu pego uns nomes em Esperanto para usar. Então, Monero. E qual vai ser o plano? Primeiro eu vou... uma novidade importante. Colocar o código do projeto no GitHub. Na realidade, o projeto Monero vai estar lá, tá? Mas o curso de Lua, que eu vou colocar um linkzinho aqui em cima para vocês do curso que a gente já fez, tá? Já está lá no GitHub, tá aqui nesse endereço, tá? github.com/techs, curso Lua 2017. Então, se você quiser ir lá ver todo o código que a gente desenvolveu durante o curso de Lua, está neste link. E aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos organizar as libs já dentro do escopo deste projeto aqui, do Monero. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos fazer é separar em dois tipos de libs. Vamos colocar uma lib que é específica para tratar moedas e lidar com interações com os formatos que vêm do Banco Central. Tá? E vamos criar libs genéricas, são libs de string, libs de I/O ou outras que nós eventualmente precisarmos, tá? Beleza, então primeiro organizar as libs, tá? Aqui eu devo fazer até um complementozinho com vocês de como é que nós fazemos a organização em diretórios das libs, tá? Dos módulos que nós vamos criar, tá? É fácil, foi uma pequena coisa que faltou quando a gente tratou de modularização, mas é apenas um detalhe. Vamos implementar a busca pelo código do país, a busca pelo código, né, código de uma moeda dado o nome de um país, tá? Infelizmente, nem todos os países estão representados na tabela do Banco Central. Aqueles que tiverem lá, tá? A gente vai conseguir digitar o nome do país e ele retornar o código ou os códigos das moedas em vigor ou que já foram embora. Vamos tratar só as em vigor. A gente vai tentar ver se... Vamos tentar restringir só nas que estão em vigor. Não é difícil fazer isso. Aqui, implementar parsing do arquivo dos valores das moedas. Tá? Nós hoje não fazemos esses dois itens aqui de baixo, nós não estamos fazendo. Nós fazemos apenas esse aqui, tá? Que é a parte de verificar o nome das moedas, mas essa parte da busca a gente ainda não faz, nós vamos complementar esse código, e esses dois itens nós vamos pegar um outro arquivo que já tem os valores de conversão das moedas, tá? E aí diz quanto que uma moeda, quanto um peso argentino vai valer em dólares ou em reais, e aí a gente pode converter o peso para dólar australiano, por exemplo, tá? Então essa é uma das coisas que nós vamos, que vai ser nosso objetivo final, que é o último item aqui da lista. Implementar a conversão de moedas no dia de hoje, tá? Porque uma das coisas que nós podemos fazer também é escolher um dia no passado e dizer, olha, eu quero a conversão dessa moeda, mas no dia 3 de janeiro de 2016. Ok, se isso for um dia válido, né? Porque nem sempre a gente pode, nem sempre tem cotação, mas se for um dia válido, nós vamos obter uma conversão, nós poderíamos obter uma conversão, mas nós vamos primariamente focar no dia de hoje, tá? Sempre na cotação atual da moeda. Algumas inovações que nós vamos fazer nos programas, porque nós viemos desenvolvendo um projeto que basicamente pega os dados do Banco Central e baixa, e nós conseguimos mostrar uma lista, tá? Só que a gente vai um pouco além disso. A primeira coisa é que hoje os dados são baixados manualmente. A gente vai no site do Banco Central e salva o CSV manualmente clicando no link. Mas o que a gente vai passar a fazer agora é baixar diretamente na ferramenta usando HTTP. Vamos usar uma lib chamada LuaSocket, que vai pegar
o endereço do Banco Central, vai pegar a data que a gente está querendo e vai baixar o arquivo adequado para a gente. E aí a gente não vai nem precisar ir lá no Banco Central baixar, a própria ferramenta vai fazer isso por nós. Nós vamos criar uma lib para lidar com formatos do Banco Central, tá? Tanto de moedas como dos países e tal, para a gente poder obter o código da moeda, o símbolo da moeda dado o país, e também para a gente poder fazer as conversões. No caso, nós vamos ter que baixar dois tipos diferentes de arquivo, tá? Um que nós já estamos trabalhando e um outro que é o das conversões, com as cotações das moedas. E nós vamos usar algumas ferramentas de prototipagem, porque isso vai melhorar a compreensão do que tem que ser feito. Por exemplo, ferramentas Asta, que é um editor de UML, que a gente vai poder fazer alguns diagramas de sequência principalmente, que é o que a gente vai precisar agora. Tem o IED, o Todolist e outras. O IED é um outro editor de diagramas, que é um mais genérico, que dá para fazer muita coisa legal com ele, eu recomendo que vocês deem uma olhada. E o Todolist é um software gratuito que permite a gente fazer listas de tarefas, que ajuda pra caramba quando a gente tem um projeto razoavelmente grande. Nessa interação de hoje, nós vamos usar principalmente o Asta, e lá no site do Asta tem o Asta Community. Eu vou tentar mostrar o link no Chrome para vocês poderem dar uma olhada. Aí tem um comentário, mas esse projeto é tão pequeno, precisa disso tudo, quer dizer, eu preciso abrir uma ferramenta de prototipagem para eu poder fazer diagrama para esse projeto, Eric? Bom, então o que acontece é que converter moedas é fácil, realmente. Eu posso pegar e simplesmente pegar o valor de uma cotação de uma moeda, dado uma moeda de referência A, converter, por exemplo, eu quero converter de peso argentino para dólar australiano, tá? Não tem a cotação direta, eu não consigo fazer diretamente. Então só isso, por exemplo, se eu quero converter de real para dólar australiano, eu tenho a cotação lá na tabela que a gente vai conhecer. Então é fácil, eu pego, multiplico pela cotação e obtenho o valor, ok. Só que, se eu quiser converter entre duas moedas diferentes, eu já tenho que fazer um pouquinho mais de trabalho, já tenho que pensar um pouco mais. É um pouquinho mais, mas ok. Então eu vou pegar uma moeda peso argentino, converter para uma moeda intermediária, comum, por exemplo, dólar, né, dos Estados Unidos, e daí eu converto para dólar australiano. E aí eu consigo obter a minha cotação final de peso argentino para dólar australiano. Bom, claro, eu não sei se a transação cambial está perfeita só com isso, pode ter alguns valores extras aí de imposto ou taxas de conversão e tal, que precisam ser melhor cuidados, mas é só um exemplo didático para a gente, tá? Então converter moeda é essencialmente fácil, porque a gente vai pegar uma função que recebe as moedas, as cotações e converte e acabou, é só isso. O difícil é criar uma boa interface para o usuário utilizar, porque eu vou ter a minha função, que recebe as moedas, recebe as taxas e aí converte. Só que como é que o usuário vai colocar isso para funcionar, para ele obter a taxa, né, o novo valor da moeda que ele deseja converter? Ele não vai pegar a nossa função e chamar a nossa função numa tela de comando, não vai executar o interpretador do Lua para chamar a nossa função. Ele vai querer uma coisa mais simples. Então, idealmente, o que ele vai querer? Pegar um programa que é chamado, passa-se para esse programa quais as moedas, né, qual a moeda de origem com o valor e a moeda de destino, e o programa vai me retornar o valor de destino. Para conseguir chegar nesse ponto, tem muita coisa a ser feita. Uma coisa, eu tenho que ter o input do usuário na tela, eu preciso tratar os erros eventuais. E se a moeda que eu digitar não existir na lista de moedas que a gente quer tratar, né, na lista de moedas fornecida para o Banco Central? E se ele fornecer um nome que não faz sentido, ou se ele fornecer no lugar que ele deveria fornecer o nome da moeda, ele coloca o valor, ele comete um erro? Então todos esses pontos têm que ser tratados pelo nosso programa de modo que o usuário não tenha problemas no uso, ele possa facilmente entender o que ele fez de errado ou o que o programa está precisando e que não está obtendo, e aí ele consegue tentar novamente e executar o programa corretamente. E, no caso, claro, quando ele executar as próprias entradas e saídas,
a gente tem que fornecer para ele ir direto ao assunto e não que ele tenha que manipular coisas internas do nosso programa. Então, sob esse ponto de vista, a gente vai querer sim fazer um pouquinho de modelagem para poder trabalhar esse problema com mais tranquilidade. Bom, em termos de modelagem, o que nós vamos utilizar é o ASTA. Deixa eu tentar pegar aqui o ASTA. Deixa eu sair aqui da apresentação. E o ASTA, ele é um editor de diagramas que eu estou abrindo aqui, tem essa versão ASTA Community. E nós vamos começar já, ainda nesse vídeo, vamos começar fazendo pelo menos um dos casos de uso que a gente quer, que é a busca de um código da moeda dado um país. Tá? Então, o ASTA, a gente pode encontrá-lo no... Deixa eu abrir aqui um Chrome. Então, se eu jogar aqui ASTA com a H no final, que é o Minit, está aqui. Então, vai cair nesse site aqui, ó, FreeML Modeling Tool, exatamente esse aqui. E aí você pode baixar o ASTA Community, é de graça, não tem problema nenhum. E aí, a gente voltando aqui para o ASTA, eu vou querer criar um diagrama de sequência. Se você nunca mexeu num diagrama de sequência, é muito simples. A questão toda é que eu preciso entender quais são as relações, quais são as chamadas que cada entidade no nosso sistema faz uma para a outra. Então nós vamos ter basicamente, pela nossa ideia agora de incluir o download automático lá do Banco Central, nós vamos ter então 3 entidades. Uma é o nosso usuário, outra é o nosso sistema, o Monero, e outra é o próprio Banco Central. Então aqui nesse diagrama nós vamos mostrar como é que as chamadas entre cada uma dessas entidades funciona no tempo. Então eu vou colocar aqui, vocês já vão entender rapidinho, que eu já vou começar a montar o diagrama aqui. Então eu vou criar primeiro uma entidade que é o nosso sistema, que eu vou colocar aqui o nome dela Monero, tá? Depois eu vou criar uma outra entidade, só que eu já vou criar com essa carinha de uma pessoa aqui, né? Que vai ser o meu usuário. Aqui já aparece como Hector 0 aqui, né? Mas eu vou colocar user, que é o usuário do sistema. Então ele vai pedir para criar um tipo, beleza, deixa ele criar. No momento em que ele cria o usuário, eu tenho o Monero e agora falta o meu Banco Central, que é a outra parte que falta que eu vou precisar. Então eu vou colocar mais uma, que é o Banco Central. E aí você repara que quando eu coloquei essas 3 entidades aqui, o que ele fez foi colocar para baixo linhas. Essas linhas são linhas de tempo. Então meu tempo começa aqui, tá? Tem vários detalhes de como se escrever bons diagramas de sequência. Mas no nosso caso, eu não vou entrar tanto nos detalhes, mas basicamente eu estou considerando que a partir desse ponto as minhas entidades já existem, e aí o tempo vai progredindo para baixo, conforme eu vou avançando na vertical para baixo, no sentido descendente, eu vou avançando o meu tempo. E aí você vai ver que eu vou puxar setas que vão permitir que eu faça chamadas de uma entidade para outra. Então, por exemplo, tem alinhamento. Essa versão do ASTA, as versões antigas que eu usava, que era do Jude, né? Que antes de ele mudar de nome, se chamava Jude, ele não tinha esse alinhamento aqui, que é bem legal, olha. Então ele marca aqui para mim a posição, legal. Então o que acontece? Eu vou querer fazer uma chamada, e eu tenho chamadas síncronas e chamadas assíncronas. Uma chamada síncrona quer dizer que eu vou fazer a chamada e essa chamada tem que ter a resposta. Só que eu vou marcar esse ícone aqui no cantinho, tá? Que é para a resposta vir automaticamente. Eu não estou dando um curso exatamente de ASTA ou de diagramação de UML, tá? Então eu vou passar rápido pelos componentes. Você baixa o software, dá uma olhadinha nele com alguns pontos que eu vou te passar, que não é difícil, você vai ter que aprender algumas coisinhas na interface. Então se você marcar esse botão aqui, você vai ver que agora, quando eu fizer uma chamada síncrona, ele já marca a chamada e vê que tem a setinha tracejada, que já é o retorno. Então aqui, qual é a chamada que eu vou fazer, que o meu usuário vai fazer para o sistema? Eu vou querer buscar moeda e eu vou passar o país. Pronto. Então essa é a chamada que eu fiz. Então eu acabei de criar uma chamada, tá?
Perdão, aqui. Ah, ele agora não reconhece os direitos parênteses. As versões mais antigas faziam. Então ele está entendendo que esse parênteses é o próprio nome da minha chamada. E não faz sentido isso. Então eu vou tirar isso daqui. Você vê que eu tenho atributos aqui. Né? Se eu clicar aqui nessa relação, os atributos aparecem aqui no canto. Eu vou colocar ele como argumento, claro, sem os parênteses agora. Então é o país, né, que eu estou passando. E ele vai me retornar aqui o código da moeda de acordo com o país que eu passar para ele. Então ele vai pesquisar lá no Banco Central. Agora a gente vai pensar nesse algoritmo aqui, a gente vai fazer graficamente esse algoritmo que eu estou falando para vocês. Eu vou falar, mas a gente vai colocar ele de uma maneira gráfica aqui. E aí mais uma vantagem, é que se eu quiser comunicar para qualquer outra pessoa depois o que eu estou fazendo, eu já tenho um diagrama pronto de como é que eu vou fazer. Então, esse tipo de coisa é muito legal da gente manter documentado, porque vai que o projeto cresce, a gente depois quer colocar isso na web. Então a gente tem tudo bonitinho, se a gente precisar de um membro novo no time olhar, ele vai ter uma boa referência para seguir. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui, vai facilitar a nossa vida. Pronto. Então agora eu estou aqui buscando a moeda, eu vou abrir aqui um pouco, porque eu vou precisar de espaço. Então o primeiro passo que eu vou precisar, né, pensando aqui já, então o usuário fez uma chamada ao meu sistema, o sistema vai processar o que ele precisa e vai retornar para o usuário, tá, o código da moeda que ele precisa. Ok. Só que, para fazer isso, eu vou detalhar um pouco mais o que está acontecendo aqui nesta barra. Tá? Tá vendo que enquanto esse cara está ativo, tá, em vez de aparecer essa linha tracejada, eu estou aparecendo uma barra branca. Tá? A mesma coisa aqui, o usuário está ativo esse tempo todo, está aguardando voltar uma resposta do sistema. E o sistema está processando. Bom, o que o sistema está processando? Ele vai tentar ver agora, fazer algumas verificações e algumas chamadas para obter a moeda que a gente precisa. Então, uma verificação que ele precisa saber é: eu tenho o valor atual da minha tabela de moedas? Porque você lembra que dos exemplos lá durante o curso de Lua, que a gente estava de vez em quando buscando eu tinha pelo menos uns 2 arquivos lá de moeda de datas diferentes. Eu não sei se isso ficou claro durante o curso, mas eu mostro para vocês quando a gente for implementar, que lá no site do Banco Central todo dia tem uma tabela nova, tá? E aí o que eu quero saber? Eu quero saber se eu tenho a tabela atual, tá? Porque como eu quero dar a data de hoje, se eu tiver a tabela atual eu uso ela, mas se eu não tiver, eu vou precisar baixar uma nova. Então eu vou fazer uma chamada do Monero para ele próprio. Isso aqui é só para a gente ver, não necessariamente eu vou ter um método, tá? Eu não vou ter necessariamente uma função no Monero chamando, fazendo essa verificação. Pode ser um if, mas eu quero que graficamente, nesse diagrama de sequência, a gente enxergue o que está acontecendo. Então isso está acontecendo no próprio sistema. Então aqui eu vou verificar se tem arquivo atual. Estou nem escrevendo com o nome de método, estou colocando com os espaços no meio, tá? Você repara o seguinte, que aqui eu tenho o número 1 e aqui já é 1.1, quer dizer que é uma chamada derivada dessa chamada aqui. Eu fiz essa chamada e aí eu vou, dentro da minha pilha de chamadas eu já gerei mais essa aqui, tá? Que ela vai iniciar e concluir. Depois disso, se eu verificar que no caso de não existir o arquivo, eu preciso fazer um acesso ao Banco Central. A maneira como eu faço essa condição no diagrama de sequência é através dessa caixinha aqui, que é uma condição alternativa. Tá? Você está vendo o Alt aqui tem um guard. O guard deixa eu editar ele, arquivo não existe. Beleza. Então o que está acontecendo? Eu estou colocando aqui uma condição em que esse trecho de código que está dentro dessa caixa só é executado se o arquivo que eu estou testando aqui em cima, se ele não existir. Tá? Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho. Eu sei que ele tem um recurso bom de snap aqui, mas no momento eu quero ele um pouco afastado, vai melhorar a visualização. Beleza, então dentro dessa caixa aqui eu vou fazer uma chamada ao Banco Central, caso o arquivo não exista. Essa chamada tem que ser síncrona, eu quero o retorno dela, que é para baixar o arquivo. Então,
obter arquivo de moedas, tá? Então o nosso sistema fará isso. Eu não vou mais baixar na mão. Eu vou pegar uma bibliotecazinha chamada LuaSocket e ela vai nos permitir fazer essa chamada automático lá no Banco Central, tá? Essa chamada automática no Banco Central. Beleza. Então verifiquei, a partir do momento que eu cheguei aqui nesse instante de tempo, tá? A partir depois desse out, significa que eu tenho a minha cotação, tá? Ou eu tenho um arquivo do dia de hoje, ou eu tenho o último arquivo. Porque, por exemplo, se você fizer uma chamada no sábado, você não tem cotação no sábado nem no domingo, tá? Então você vai precisar pegar um arquivo do dia anterior ou retornar um erro para o usuário, tá? Então são todas essas situações que a gente tem que depois pensar com carinho se a gente quiser colocar um projeto finalizado para um usuário real usar, tá? Mas a gente vai colocar simples aqui para ir direto para o código. Vamos lá. Então, baixei o arquivo, vou admitir que eu já tenho aqui o meu arquivo, e aí eu preciso fazer o que? Eu preciso agora pensar um pouquinho no meu algoritmo. Pode ser, vamos supor que eu queira exibir todas as moedas de um determinado país, mesmo as que não estão ativas. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma chamada, tá? Para ele mesmo aqui, só para ele listar os candidatos. Mesmo que eu vá exibir apenas uma moeda, essa chamada de listar candidatos, ela ainda assim faz sentido. Porque vamos supor que eu queira apenas uma moeda, tá? Que é a ativa, a moeda ativa. Então, como parte do algoritmo, o que eu vou fazer? Eu vou obter todas as moedas que tem um determinado país e depois eu posso filtrar. Vamos até colocar esse passo aqui. Já que eu estou pensando em como eu vou executar, vamos fazer isso. Então eu vou listar os candidatos, depois eu vou, deixa eu colocar aqui para aprender na última operação, esse aqui. Depois que eu listei os candidatos, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar moedas ativas, que é a que não tem data de exclusão, tá? A gente já sabe fazer isso, é só a gente olhar lá na tabela de moedas uma que tem a data de exclusão, a que não tiver é aquela que está ativa e a gente pode utilizá-la. Então eu vou filtrar as moedas ativas, eu espero que ele só retorne uma, e aí eu posso exibir essas moedas na tela. Então eu posso exibir agora os resultados na tela. Exibir resultado. Ok. Então agora eu tenho o que? Eu tenho o meu algoritmo completo. Agora está tudo que eu preciso estar aqui, bem informado. Então, para a gente olhar, tá, do início, o usuário pede para buscar a moeda. Eu vou dentro do sistema verificar se já existe o arquivo atual. Se ele já existir, eu vou pular direto para cá para baixo. Mas se ele não existir, eu tenho que ir lá no Banco Central e baixar o arquivo de moedas. Aqui, eu baixei o arquivo, tem um arquivo de moedas. Então eu vou listar os candidatos, tá? Aqui, pensando um pouco melhor, eu posso, em vez de listar candidatos, eu coloquei uma linha de tempo extra aqui que eu não queria colocar. Deixa eu tirar ela, não precisamos. O que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, eu quero pegar, em vez de listar os candidatos, eu vou, pensando no algoritmo, né? Quando eu baixar o arquivo de moedas, eu tenho um texto que é um CSV. E eu quero então, na verdade, converter o CSV para tabela do Lua. Isso faz mais sentido na minha opinião, tá? Então eu vou fazer o que a gente já está fazendo, talvez com algumas melhorias em relação ao código que a gente já fez, tá? E com esse CSV eu vou converter para a tabela do Lua. Daí eu vou filtrar as moedas ativas dentro da tabela do Lua e vou exibir o resultado
com uma função que a gente já tem lá, mas que a gente pode melhorar ela um pouquinho para exibir uma única moeda. E daí eu retorno para o usuário. Então, ótimo, a gente já tem aqui o nosso plano. Com isso aqui a gente já consegue ter uma visão bem legal do que tem que ser feito e do que tem que ser feito, e a gente pode até comunicar a outras pessoas facilmente. Olha, o meu algoritmo funciona dessa maneira. O usuário faz uma solicitação, eu verifico, se não tiver, vai no Banco Central, baixa, depois eu tenho que pegar esse CSV que baixa, converter para uma tabela, vou filtrar as moedas e exibir o resultado. Claro que cada um desses passos aqui pode ainda ter detalhes. Aqui a gente não tem acesso, porque está lá no Banco Central, mas esse passo aqui, se eu quiser detalhar um pouco mais, ainda dá para detalhar. Esse aqui também, esse aqui também. A questão toda talvez não seja o diagrama de sequência o melhor lugar para detalhar cada um desses passos, tá? Aqui é legal para mostrar as interações entre cada um dos componentes, mas para mostrar o fluxo de execução e de decisão dentro de um único componente desses, dentro de uma única entidade dessas, eu já usaria um fluxograma, tá? E aí, eu não vou mostrar agora, mas uma ferramenta ótima para fazer fluxograma é o YEdge, que eu vou abrir aqui para vocês agora. Tá? Ele tem esse splash screen aqui. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, mas eu não vou fazer nada sério nele, tá? Então eu vou pegar aqui um novo documento e ele é muito fácil de fazer. Eu vou colocar aqui os meus blocos, ligo eles rapidinho. Se eu quiser colocar um bloco de decisão, eu posso arrastar para cá. Ele vem aqui, tá? E aí se eu quiser, por exemplo, montar um bloco em que eu tenho uma decisão aqui, sim, não, e aí eu vou continuar aqui, voltar a colocar mais blocos, então aqui eu posso fazer esse tipo de coisa, tá? Então, repara que rapidinho eu montei aqui um fluxograma, tá? Um fluxograma bem básico. E ele tem uma interface muito fácil de usar. É gratuito, tá? Ele não é open source, mas é gratuito. Só digitar lá no Google YEdge. Deixa eu ver se eu tenho aqui daqui o Asta. Então, o YEdge. Exatamente esse primeiro link. E aqui é só pegar o YEdge Graph Editor e consegue baixar ele aqui, já tem um link direto. É muito bom, eu gosto muito de usar ele, tá? Para fazer fluxograma. E tem outras coisas aqui, tipo, você pode montar algumas coisas de UML, mas o UML eu prefiro o Asta, eu acho que é mais fácil. Eu tenho uns símbolos aqui para você fazer um diagraminha de rede de computador. Tem umas pessoas aqui, se você quiser colocar. Eu tenho diferentes tipos de seta, se você quiser mudar as setas no programa. Eu tenho aqui um cara específico para fluxograma, se você precisar de algo, né, se quiser um bloco de decisão um pouquinho mais estilizado aqui, né? Então não precisa pagar uma grana no Visio, tá? Para quem conhece o Visio da Microsoft, que é bem caro, o YEdge atende muito bem e dá para fazer muita coisa legal nele, tá? Então fica a dica aí para vocês. Mas, bom, então basicamente aqui a gente concluiu o nosso diagrama de sequência para a busca de uma moeda, tá? Uma busca de um código de moeda. Então, o resultado aqui basicamente é o código. Eu vou salvar esse cara. Eu vou vir aqui no nosso código. Curso Lua. E aqui no code. Perdão, vou fazer o seguinte. Vou colocar no code, porque eu agora vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ainda não criei, eu vou criar uma pasta chamada Monero, que é o nosso projeto, vou colocar até com maiúscula, pronto. Então aqui dentro eu vou colocar o nosso projeto Monero, pronto, e aí ele vai salvar um arquivinho, e aí agora eu posso colocar o que eu quiser. Vamos mudar o nome desse diagrama logo também. Esse diagrama vai ser por name, busca, código.
moeda, pronto. E beleza, tá aqui, tá o nosso diagrama aqui. Eu agora, se eu quiser, posso até diminuir aqui para caber tudo na tela, mas aumentei mais para vocês poderem enxergar, às vezes na internet não fica tão bom. E com isso aqui a gente consegue começar a trabalhar, tá? Então eu vou deixar agora, vamos começar a codificação no próximo vídeo, baseado nesse fluxograma, para a gente montar já o programa que executa esse cara. Vamos continuar junto aí. Um abraço, até a próxima.